Jamendo.com. Jamendo.com. A paz do Senhor, Bereanos Podcast no ar, mais uma semana, Carlos. Paz do Senhor, irmão Sandro, paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui em mais um episódio do Bereanos Podcast para novamente trazer para vocês um tema muito bom. E, gente, hoje tá simplesmente imperdível, um tema extremamente profundo, ou temas extremamente profundos, e o professor dispensa apresentações. Fora de série. Fora de série, completamente. Amém. Eu quero saudar com muito prazer professor Saulo Soares. Paz do Senhor, professor. Amém. Amém. Presbítero Sandro, amém, meu irmão. Amém. É um prazer estar aqui com vocês para junto falarmos sobre o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora, antes da gente entrar em assuntos propriamente dito, primeiro vamos pedir para o pessoal de casa compartilhar o link, chamar todo mundo. Olha, a gente vai falar aqui hoje sobre Jesus, vai falar sobre a grande tribulação, sobre escatologia, enfim, muito assunto bom, teologia, assuntos do dia a dia, experiências pessoais. Vai ser uma bênção. Convida todo mundo para participar, chama para aqui pro podcast, porque com certeza Deus quer abençoar a vida de muitas pessoas. Agora, professor, quantos anos o senhor já está na carreira aí, na estrada, ensinando teologia?
Quanto tempo já de percurso? Como professor da escola teológica, agora em janeiro eu farei 32 anos que ensino na escola teológica. E 32. o senhor estudou nela? Estudei nela. Eu fui um dos primeiros alunos. Fui aluno da primeira turma em 79. Da STADEB. Da Estiadene. A antiga era Estiadene, a Exatamente. Escola Teológica das Assembleias de Deus no Nordeste. Nordeste. Aí depois se tornou STADEB, Aí nosso depois foi STADEB. Estiadene, Escola Teológica das Assembleias de Deus no Brasil. Brasil. Amém. Agora, de evangelho, quanto tempo? Eu sou nascido no Evangelho há 72 anos. Meu Deus. Quando a minha mãe dormiu no Senhor, eu fiquei com 9 anos. Depois que nós era de Bonança, antiga Tapera. E ali, a minha irmã mais velha, que também já dorme no Senhor, ela era uma mocinha no ano de 46, 47, 1946, 1947. A minha irmã veio para Carpina e foi morar na casa do tio Antônio Aguiar, que é avô do pastor Eliel Aguiar. E ali minha irmã aceitou Jesus e conheceu um namorado crente. Em 48, ela foi para Tapera e de lá para Itamatamirim, ali perto de Vitória de Santo Antão. E minha mãe, que já era batista, a irmã Baixa, a irmã Sebastiana, e o primeiro pastor da antiga Tapera, Salviano, todos três eram da Igreja Batista e vieram para a Assembleia de Deus. Minha irmã os ganhou. Então, a pioneira do pentecostalismo em Bonança é a irmã Abelina Medeiros Correia, minha irmã mais Sua velha. irmã. Olha Sim. aí que benção. E eu sou o primeiro filho nascido da minha mãe, como cristã. Entendi. Quando eu nasci, minha mãe já era evangélica, em 2 de maio de 1950. Amém. Aí, quando minha mãe dormiu, em 59, nós ficamos sem pai e sem mãe, que meu pai dormiu no ano seguinte. Eu morei em 18 casas e num colégio interno. Quando saí, eu tinha 25 anos, quando eu voltei para Jesus, fazem 47 anos. Amém. Eu voltei para Jesus. Sem querer, o senhor já revelou a idade, né? Então, Sim, 72 anos, tem É. filhos, tem netos. Tenho 2 netos, uma netinha e um netinho. E são 2 reis, né? Uma rainha e um rei, é Davi e Esther. Amém. Graças a Deus. Agora, na STADEB, o senhor ensina quantas e quais disciplinas? Olha, quando eu entrei na STADEB há 32 anos, depois ela foi se estruturando melhor e o pastor Ailton assumiu. Aí, doutora Ana Cláudia, a filha do pastor presidente, pastor Ailton, ela assumiu a direção da STADEB. E ao assumir a direção da STADEB, ela me colocou para ensinar várias disciplinas que hoje são ocupadas por outros professores. E eu fiquei com muitas disciplinas na época, porque eram poucos professores e muitas disciplinas. E todas as disciplinas da sistemática eu dei. Dei homilética 1, homilética 2, Antigo Testamento 1, Antigo Testamento 2, Novo Testamento 1, Novo Testamento 2, hermenêutica, culto cristão. Acredito que trabalhamos numa faixa de 20 a 25 disciplinas. Hoje está resumido porque há muitos professores na STADEB, tá certo? Aí resumiram a minha carga de Entendi. disciplina. Quais são, então, acho que o senhor leciona hoje? Hoje. Eu leciono sistemática 1, sistemática 2, sistemática 4, sistemática 1, 2, 3 e 4. Vamos destrinchar para quem ainda não fez a escola. Sistemática 1 estuda. Deus e Cristo. Certo. Doutrina de A Deus, doutrina de Deus e a de Cristo. Sistemática 2 estuda a doutrina do Espírito Santo, doutrina do pecado. Sistemática 3, se não me falha a memória, estuda doutrina da igreja. Eu também não lembro, não. Não lembro. E Eu sei, mas não sistemática lembro. 4 é escatologia. Né? Sim. E outras disciplinas que... Eu tive aula com o senhor em algumas disciplinas. Eu lembro que o senhor me ensinou Introdução à Teologia. Sim. Logo de início, quando a gente essa entrou. também dou, Introdução à Teologia. O senhor fez parte ali daquele avivamento que é entrar na STADEB, né? Todo mundo que entra na STADEB pega fogo. Esse negócio de quem faz teologia fica frio é conversa fiada. O presbítero Sandro, uma certa vez alguém disse para mim, porque quando eu comecei a estudar teologia em 79, alguém criticava. Naquela época era uma zombaria de quem estudava a teologia.
O pessoal fala em gia para cá, o negócio é joelhologia. E um dia alguém me criticou dizendo que conhecia uma pessoa que foi estudar teologia e se desviou. Eu digo, conheço mais de 50 que não estudou e se desviaram. Eu também. Então, quando a pessoa estuda teologia que se desvia, é porque ele já é desviado faz tempo. É verdade. Não foi Agora, a teologia que desviou. Dessas disciplinas que o senhor ensina, o senhor tem alguma preferida, assim, que o senhor tem mais afinco? Olhe, doutrina de Deus, escatologia bíblica, teologia do Antigo Testamento, homilética, doutrina do Espírito Santo, doutrina sobre Jesus, né? É difícil escolher uma só. Eu gosto de todas elas. Amém. Mas, ultimamente, a direção tem me escalado para dar teologia bíblica do Antigo Testamento e geografia bíblica. Eu também tive com o senhor. É um assunto muito interessante. Mas o modo passado, eu dei doutrina de Deus, que é muito gostoso. Amém. Na doutrina de Deus, a gente vê o quê? Vê Deus revelado nas coisas naturais, na criação, na história, na consciência. Deus revelado sobrenaturalmente nas Escrituras Sagradas e em Jesus Cristo. Deus revelando o seu caráter através do seu nome. Deus revelando o seu ser através dos atributos incomunicáveis. E Deus revelando o seu ser para nós através dos atributos comunicáveis. Já dá uma mensagem. É muito lindo isso. Quem anotou rapidinho já dá uma mensagem. E tem uma coisa, para falar nos nomes de Deus, por exemplo, o Salmo 91, os 3 últimos versículos do Salmo 91, ele dá uma dica para as pessoas serem abençoados por Deus em oração. Ele diz assim: porque conheceu o meu nome, me amou encarecidamente, me invocará. Aí dá 8 bênçãos a quem faz isso. O que é amar encarecidamente? Amar encarecidamente é amar a Deus de corpo, alma e espírito. O que é conhecer o meu nome? É conhecer o caráter de Deus. Quem conhece o caráter de Deus, passa a amar Deus tremendamente. Aí invoca. Porque Samuel e Moisés, todas as vezes que orava, Deus lhe respondia. Diz a Bíblia, porque eles conheciam a Deus. A Bíblia, por exemplo, ela revela o caráter de 3 personagens. Quem conhecer o caráter de Deus, o caráter de Satanás e o caráter do homem, pode saber que ele tem uma mensagem para dar à humanidade. Eu estava, há mais ou menos 16 anos atrás, e isso ficou sempre gravado na minha mente, dando aula no 3º ano, no Torreão, que é a sede. E lá uma moça muito inteligente, eu dando aula sobre Deus, aí ela disse: professor, eu estou aqui pensando. Eu digo: sobre o quê? Ela disse: quando Davi mandou numerar o povo, Deus mandou matar 70 mil pessoas. Eu digo: isso você quer dizer o quê? Eu quero dizer como é que Davi peca e Deus manda matar 70 pessoas. Aí eu continuei na conversa dela e lhe perguntei: você quer dizer que Deus mandou matar essas pessoas inocentes? Ela disse: é. Eu digo: não eram inocentes. Aí ela disse a mim assim: como que o senhor prova que ele não era inocente? Eu digo: e como você prova que ele estava em pecado? Melhor, como o senhor prova que ele estava em pecado? Ela perguntou a mim. Entendi. Eu disse: eu vou lhe falar. Agora, primeiro, me diga por que você acha que eles eram inocentes. Ela disse: por que eles não cometeram crime algum? Eu digo: dê licença. Quem conhece o caráter de Deus sabe que Deus não tem o culpado por inocente. Isso. Se Deus mandou matar 70 mil, injusto, porque todos eles eram injustos, certo? Então, ao conhecer o caráter de Deus, nenhuma ação de Deus, por mais complexa que possa parecer, causa espanto num crente que conhece o caráter de Deus. Aí ela entendeu que aqueles 70 mil pessoas morreram porque eram 70 mil pessoas que não prestavam dentro de Israel. Entendi. Acho que o senhor ficou
bem conhecido aí popularmente por causa, primeiro, do livro A Grande Tribulação. A gente vai entrar nele daqui a pouco, mas a pergunta é: o que foi que fez o senhor escrever esse livro? Assim, é um interesse particular? Teve algum motivo próprio ou foi aleatório? Primeiro, quem ouve o professor e vê o professor Givanildo falar no programa Instantes Finais, que é um programa muito bom, Verdade. vê que o professor Givanildo trabalha muito com os eventos escatológicos. Isso. Quando o professor Givanildo estudava nas Tia Debre, eu, já há anos atrás, já tinha lido vários livros sobre escatologia e percebi que era complicado entender a escatologia, visto que os livros que se tinha misturava tudo. Então foi o que eu fiz. Eu dividi a escatologia nos eventos escatológicos, que os eventos escatológicos são arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e na terra grande tribulação. No fim da grande tribulação é o fim das bodas do Cordeiro. Jesus vem em glória, certo? Pega Satanás, prende no abismo. O anticristo e o falso profeta joga no lago do fogo, faz o juízo das nações vivas, julga a nação de Israel, instala o reino milenar, faz o juízo final e depois o estado eterno. Eu, ao estudar escatologia, ao fazer isso, eu percebi que as pessoas não entendiam onde se situava cada evento desse. Então, eu decidi fazer um livro sobre a grande tribulação. E, pensando, eu entendi que a grande tribulação é o palco do anticristo, onde ele se apresenta, que ele é a marionete. Esse é o subtítulo do livro, né? Senhor? Esse é o subtítulo do livro. Subtítulo do livro, a grande tribulação, palco do anticristo. Professor, inclusive, algumas pessoas questionam o estudo e até mesmo pregações escatológicas. E eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: qual seria, então, a importância do estudo da escatologia para a fé cristã como um todo e a fé cristã individual de cada crente? Muito bem. A escatologia, ao se estudar a escatologia ou ouvir a escatologia bíblica, o verdadeiro cristão, ele se emociona, fica feliz, fica alegre, fica esperançoso, porque ele trata das promessas futuras, porque tudo aquilo que vai acontecer com os salvos já está escrito na Bíblia. Uma compreensão melhor da esperança, É né? a esperança. Por exemplo, acabamos de dar a escatologia agora há pouco no campo de Rio Formoso, sábado à noite, domingo à tarde e domingo à noite. Os irmãos vibram, os irmãos ficam felizes, porque descobrem coisas que jamais imaginavam acontecer. Por exemplo, como é que os irmãos não podem se alegrar ao descobrirem pela escatologia que nós estaremos com Cristo no juízo final, julgando os homens e os anjos? Você já pensou, nós, a igreja, julgando os anjos e os homens caídos, junto com Jesus, que na época será esposo? Assim, por isso que Paulo disse, quando ele fala sobre alguém que está com problemas, ele diz: vocês contendem entre vós, sabendo que vocês vão julgar os anjos? Então, lá no juízo final, nós vamos julgar os anjos e julgar os homens. Nós seremos a rainha. Cristo nos levará para ali. E outra coisa que nós passamos a entender é que muitos crentes pensam que os anjos, porque a Bíblia diz: fomos feitos um pouco menores do que os anjos, o Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos, como homem, pensa que os anjos estão acima de nós. Por engano. Os anjos são criaturas de Deus, com certeza. Estão acima de nós em inteligência e em eternidade. O homem morre, os anjos não. Mas deixe-me dizer uma coisa a vocês. Sabe quem é a noiva de Cristo? A igreja. Sabe onde mora o Espírito Santo? Na igreja. O Espírito Santo não mora nos anjos, mas mora na igreja. Então, qual é a distância de Deus para os anjos e de Deus para a igreja? Ora, o Espírito Santo é o Espírito de Deus e mora dentro de nós. Então, não tem distância nenhuma. Enquanto para os anjos, eles não entendem muito. Inclusive, na palavra de Deus,
na carta de Paulo aos Efésios, está dizendo que a igreja é a escola dos anjos, onde os anjos aprendem sobre a sabedoria de Deus, olhando para a igreja. Diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, as muitas formas da sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Assim, Deus, ao trabalhar com a igreja, os anjos observam o viver da igreja, o caminhar da igreja, o glorificar da igreja e aprendem sobre a sabedoria de Deus, olhando para a igreja. E tem uma coisa, quando nós estivermos no nosso novo corpo, que estivermos nos céus, que os anjos passarem por nós, eles vão baixar a cabeça em vênia, porque seremos a rainha, esposa do rei Jesus. Amém. Agora, o senhor concluiu por que escrever o livro A Grande Tribulação? Sim, por quê? Quando eu aceitei Jesus, voltei para Jesus, desculpa, a 20 de agosto de 75, me deparei com o versículo de Apocalipse que diz que o livro foi escrito para ser entendido. E eu comecei a me interessar pelo livro de Apocalipse, e alguém disse a mim, você vai terminar ficando maluco, ficando doido, lendo esse livro. Eu disse, mas aqui está escrito, porque ninguém entende, alguém acrescentou. Eu disse, mas aqui está escrito que ele foi escrito para ser entendido. E se eu não entender esse livro, para que ser crente? Então a Bíblia não fala a verdade. Então me dediquei a ler Apocalipse. E de Apocalipse puxou para a escatologia. Comecei a ler livros sobre escatologia. E depois entendi o que era o livro do Apocalipse. E quando alguém dizia a mim, você ainda vai escrever um livro? Nunca passou pela minha cabeça de escrever um livro sobre escatologia. Mas queimou na minha alma o desejo. Quando eu falava de escatologia na igreja, no ciclo de oração, nos cultos, eu via os irmãos vibrando com aquilo. Aí eu entendi que era um assunto pouco comentado, pouco vivenciado. Tem crente que tem medo de ler Apocalipse. Chama-se escatofobia, medo das coisas futuras. Mas interessante. A escatologia é coisa gostosa, ela nos garante algo extraordinário. Sabe por que tem crente que tem medo de ler Apocalipse? Porque não compreende o seu Senhor, que é Deus. Isso. Deus é sumamente bom. Essa ideia de um Deus perverso, a escatologia tira de letra. Não existe um Deus perverso, não existe um Deus castigador. Existe um Deus justo. Assim eu amei escatologia e me dediquei à escatologia. Quanto tempo faz que o senhor escreveu o livro? O livro A Grande Tribulação, ele foi editado em 2014, mas já fazia 6 anos que estava pronto. Um tempo 6 já. anos estava pronto. Ele, inclusive, foi escrito quando eu parei o segundo livro que foi editado, é Jesus de Nazaré o Messias. Eu parei esse livro sobre ele agora, para falar sobre a Grande Tribulação. Então, o novo livro que foi publicado é Jesus de Nazaré o Messias, o senhor começou a escrever antes? Antes. Eu terminei ele em 2010. Estava pronto. Mas eu notei que faltava alguma coisa. Aí fui fazer a Grande Tribulação, o palco do Anticristo. Entendi. E eu comecei pelo ponto mais complicado, que é justamente a Grande Tribulação, do capítulo 6 de Apocalipse até 19:11 de Apocalipse. São os assuntos mais polêmicos da Bíblia. Então, quem lê o meu livro, quem já leu o meu livro, percebe que tem coisas que eu não digo, é assim. Eu digo, nos parece. Aí muita gente já errou, né? Muita gente já escreveu dizendo, vai ser assim, e acabou errando, né? Por exemplo, o que é o mercado comum europeu? A União Europeia. Em 81, eu já estudava a escatologia e fazia o seminário teológico na Assembleia de Deus, na antiga Stiaden. E se diziam, saía no Mensageiro da Paz e em outros livros, que quando o mercado comum europeu tivesse 10 nações, Jesus vinha buscar a igreja. Por quê? Por causa dos 10 chifres da besta. Na época, havia 7 nações. Isso era ensinado nos seminários.
Hoje o mercado como europeu tem 27 nações e nada aconteceu. E Jesus não voltou. E Jesus não voltou. Você vê? Então, havia uma Talvez seja por isso também o medo de muita gente estudar, né? E acabar entendendo errado ou entrar por uma heresia, que Então, também já aconteceu muito. O que eu aconselho? Leia meu livro A Grande Tribulação, Palco do Anticristo. Leia Jesus de Nazaré, o Messias. É Jesus de Nazaré, o Messias. Espere por um terceiro livro que vai vir também sobre escatologia. Amém. Então, Que- peraí, vamos registrar isso aqui, né? Calma. que Vamos a gente registrar, tá indo é. agora Então, com exclusividade. é. O senhor está dizendo pra gente que tem um livro pronto no No forno. forno. Não foi. Pode divulgar o Era tema. para ser editado. Pode divulgar o Pode. título, É. o assunto. Israel e a igreja, ontem, hoje Olha e aí, amanhã. cara. Opa, Provamos que Israel e a igreja se encontram lá no estado eterno. Olha aí. Quando na Nova Jerusalém, Já deu vontade de ler. capítulo Com 21 de Apocalipse. Se o senhor precisar de alguém para ser o redator, né? tamo junto, viu? Estamos à disposição. Revisar. 21 de Apocalipse diz que os fundamentos da cidade, dos muros da cidade, são de prata, as ruas são de ouro e as portas são de pedras preciosas, que falam dos 12 apóstolos e também das 12 tribos. Ora, se os apóstolos e as 12 tribos de Israel vão estar na Nova Jerusalém, é sinal de que Israel e a igreja continuam para sempre. Verdade. Muito bom. Porque algumas denominações dizem que houve a substituição de Israel Isso. pela igreja. Era isso que eu ia comentar agora. É. Quer fazer alguma pergunta? Uma das heresias, né? Israel será abençoado para sempre. Paulo diz em Romanos que Israel tropeçou para não cair. O texto é aberto, está mostrando. É claro, se tropeçou para não cair, é que ele não caiu. Caiu. Então, Israel está tombando. Quando a pessoa leva uma topada, como chama, né? Bate em alguma coisa, ele não fica querendo se equilibrar. Israel está tentando se equilibrar. Não caiu. Quem lê o livro A Grande Tribulação vai entender isso, né? Vai Que entender existem isso. profecias específicas para a igreja e existem profecias específicas para Israel. O livro é Jesus de Nazaré, ele trata só sobre Israel. Israel. Não trata sobre a igreja. É Israel. E a Grande Tribulação trata sobre os dois. O senhor tem algum preferido, o livro? Ou é Olha, igual filho? O senhor vai dizer, não, eu gosto dos três. Eu sou pai de filhos, né? E tenho vários livros escritos. Quando a Grande Tribulação ia ser editado, que foi o primeiro, em 2014, eu fiquei muito preocupado. Por que eu fiquei preocupado? Porque eu pensava, e se não for aceito? Se o povo rejeitar? Eu vou ficar muito triste. E orei. Senhor, me ajude, dá-me entendimento. Eu orei muito. E o livro se tornou... Acho que todo mundo, todo obreiro praticamente conhece o livro. Conhece o livro e gostam do livro. Gosta. Mas tem a Jesus de Nazaré, o Messias, e digo a vocês, francamente, dos dois eu não sei qual é o que eu amo mais. Porque é Então Jesus. é igual filho. É Jesus de Nazaré, o Messias, é muito gostoso de ler. Mas muito Talvez por ser novo, as pessoas ainda não foram lá conferir, né? Não Então, vamos fazer o registro aqui. Mas digo uma coisa ao senhor. Em 2021, o ano passado, foram editados quase 1.700 livros, vieram. Agora, no mês de setembro, acabou os livros. Olha aí. Houve um novo pedido. Chegaram 3.000 obras agora. Quem quiser adquirir lá na livraria Bereia, de lá do Templo Central, pelo site também da Bereia, Bereia Store. Justamente. Tem mais algum canal que pode Entrar adquirir? em comunicação com Jonathan Zeder, que é o gerente da Bereia Gerente da e que é Bereia. professor da Tia Deb. E nas outras livrarias, CPAD, também Eu se acho encontra. que ainda vai, Jesus de Nazaré ainda vai ser levado. Esses quase 1.700 livros foram adquiridos por só crentes do estado de Pernambuco. E tem uma coisa, o livro A Grande Tribulação, que acredito que tem mais de 7 a 8 mil obras já vendidas, foi vendida só aqui em Pernambuco, pela nossa igreja. Não foi espalhado pelo Brasil. Muito bom. Deus continue abençoando o senhor. Agora,
Vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação? Vamos. Vamos lá. Tem dúvida? Alguma dúvida aí, Carlos, que quer Eu lançar? acho que eu O vou- momento é esse. Eu acho que eu vou agora tirar do peito de muitos irmãos algumas perguntas para lançar aqui para o professor. Professor, acredito que a primeira pergunta, a pergunta mais básica é: o que seria propriamente a grande tribulação e quando ela se dá início? Sobre a grande tribulação, que conforme a Bíblia, serão 7 anos de tribulação. É um período de 7 anos dividido em 2 partes. A primeira parte é chamada de tribulação, porque é o momento do anticristo se mostrar como uma boa pessoa. E a segunda metade é propriamente chamada a grande tribulação, que é a manifestação do mal, onde haverá a batalha do Armagedon. Mas a sua pergunta é muito pertinente e tem a ver com Israel. No capítulo 9 do Apocalipse, do livro de Daniel, quando Daniel estava em Babilônia, ele querendo saber o que aconteceria com Jerusalém e o povo de Israel, ele orou a Deus. E o anjo Gabriel veio a ele dar uma mensagem a ele. Aí o anjo Gabriel disse: 70 semanas estão destinadas sobre teu povo. Isso. A profecia mostra que as 70 semanas, na verdade, não é semana de 7 dias, mas semana de 7 anos, que são exatamente 490 anos. O que é que o anjo Gabriel estava dizendo para Daniel? 490 anos estão destinados sobre teu povo. Aí dividiu os 490 anos em 3 partes. A partir de certa ordem que sairia, 49 anos depois, Jerusalém seria reconstruída. Quando foi que saiu a ordem? Por Neemias. Quando o rei Artaxerxes mandou Neemias reconstruir Jerusalém. Ali saiu a ordem. Então foi 49 anos depois que ficou pronto. Depois ele disse que com 62 semanas, o Messias sairia, haveria uma outra ordem do Messias. E com 69 semanas, ou seja, 483 anos depois da saída da ordem de Artaxerxes mandar Neemias reedificar Jerusalém, passaria dali até a entrada ou a chegada do Messias 483 anos. E ficaram faltando 7 anos para 490 anos. Então, até da saída da ordem, até a entrada do Messias em Jerusalém, que é Jesus, se passaram 483 anos. E o texto até faz menção do retirado do Messias, ou seja, da sua morte. Isso. Retirado. Aí isso aí é mais complicado para os irmãos entenderem. Então, faltaram 7 anos. Aí, no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, diz que haverá, nesta época, depois dos 483 anos, um momento onde muitos assinariam um concerto ou um pacto com o príncipe que havia de vir. E esse pacto é um pacto de 1 semana, que dentro do contexto profético fala de 7 anos. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, se completou 490 anos. Aí parou o calendário profético. Então, a época da igreja, a época da graça, não é contado no calendário profético de Israel. Mas 483 anos já se passaram. Justamente por serem povos diferentes. Sim, povo diferente. Então, 69 semanas já se passaram. Quando a igreja for arrebatada, aí então se manifesta o anticristo, que é aquele de Daniel 9:27, no qual muitos chamam ele para fazer um pacto de governo do mundo conhecido, que, na minha visão, não é todo o mundo. Ele envolveria as Américas, do Norte, Central e Latina, envolveria a Europa e envolveria parte da Ásia com este governo deste homem que é chamado pela Bíblia de o Anticristo.
E este homem vai fazer o quê? Ele vai trazer paz à terra. Porque quando a igreja subir, haverá um caos. Foi embora o melhor que se ouve na terra. Foi embora a coluna e o pilar da verdade. Foi embora o esteio deste mundo. Foi embora a luz deste mundo, que é a igreja. Porque quando Cristo estava aqui, Cristo era a luz. Mas Cristo foi, agora é a igreja. Então o mundo vai dar o anticristo ao povo. E este homem vai aparecer num discurso maravilhoso. Tão maravilhoso é o seu discurso, que as pessoas vão pensar que ele é Deus. E este homem vai trazer paz à humanidade. Embora uma paz enganosa, vai trazer o que mais? Vai trazer saúde, segurança e escolaridade e mantimento para a terra. Deve-se lembrar que este homem vai aparecer pela vontade de Deus. Porque o livro do profeta Zacarias está escrito, o profeta falando: eu mandei o meu pastor e vocês o mataram, que foi Jesus, com os judeus. Mas mandarei o pastor devorador, que vão comer até as vossas próprias unhas, que é o anticristo. E o anticristo vai se arvorar como uma pessoa extraordinária. E o mundo vai vibrar. E quando esse mundo vibrar, as pessoas vão ter ele como alguém importante. A mídia, por exemplo, vai olhar para ele e vai questionar: de onde veio esse homem? Quem é este homem? E vai entrevistá-lo. E este homem vai dizer que é judeu, que é da linhagem de Davi. Aí a mídia vai associar, a mídia investigativa, vai associar este homem ao Antigo Testamento, onde há as promessas sobre a chegada do Messias, que é Cristo, que já veio, que o mundo não crê. Então, este homem será ovacionado e Israel o aceitará como seu Messias. E o mundo vai fazer aquela festa. E ele vai entrar no templo, haverá um templo que está para ser construído, um templo em Israel, que é chamado o Templo do Anticristo. E é neste templo que o Anticristo vai entrar e assentar-se e se parecer com Deus. Quando o Anticristo estiver para ser coroado rei da nação israelita, naquela noite, o Espírito do Senhor despertará o povo de Israel. E os rabinos, os líderes militares, religiosos, políticos de Israel serão despertados pelo Espírito do Senhor para não coroar aquele homem. E naquela manhã que ele ia ser coroado, toda a mídia da terra vai estar lá. Todos os canais de televisão vão estar lá. Então, o rabino-chefe vai dizer para ele, ou o primeiro-ministro: o senhor não será coroado rei, porque você não é o Cristo descendente de Davi. Você é o abominável da desolação que falou o profeta Samuel. Enquanto eles estão nesses primeiros 3 anos e meio... Profeta Daniel. Profeta Daniel. Isso. Nesses primeiros 3 anos e meio, haverá 144 mil pregadores pregando o evangelho do reino. Era essa a segunda pergunta que eu queria fazer. Mas o senhor guarde essa aí, deixa eu concluir o pensamento. Vou guardar com carinho. Pregando o evangelho do reino. E enquanto as 2 testemunhas estão pregando na mídia, em outras palavras, os 144 mil pregam no meio do povo. E as 2 testemunhas através da mídia, rádio, jornal, televisão. 2 campanhas evangelizadoras. 2 campanhas evangelizadoras. Quando o anticristo receber a mensagem que ele não será coroado, a primeira coisa que ele vai fazer é matar as 2 testemunhas. Quando ele matar as 2 testemunhas, elas ficarão na praça de Jerusalém, conforme o capítulo 11 de Apocalipse. Isso. Ficarão lá. E o mundo inteiro vai vibrar de felicidade, porque seu Deus, seu Rei, seu Senhor, seu Cristo, que é o anticristo, o mundo, que é enganado por qualquer promessa, ele vai vibrar
e trocar presentes com as pessoas. Enganado com toda a politicagem Isso, dele, toda isso. aquele Que o ponto povo, político, de saúde, o povo é de muito educação. fácil para ser enganado com promessas. Pão e circo, a gente está em época aí de uso de Copa do Mundo. É enfim, verdade. Não é verdade? Assim, quando este homem matar as duas testemunhas, as pessoas verão as duas testemunhas na praça de Jerusalém. Agora vocês imaginem, há 2.000 anos atrás foi escrito que duas testemunhas, duas pessoas seriam mortas na praça de Jerusalém e o mundo inteiro ia ver. O pregador daquele tempo que pregasse isso era considerado doido. Era, porque não tinha como o mundo todo ver. Mas agora tem a televisão. Agora tem a televisão. Então, A vamos internet, trocar né? presente. A internet que A internet. dá pra ver em tempo real. Né? Em tempo real. Vão trocar presente de felicidade. Mas com 3 dias e meio, uma voz do céu diz: sobe cá. E ele ressuscita com toda a terra vendo eles. Voltam à vida, ressuscita e sobe para o céu. O senhor me permite abrir um parêntese aí. Sim. Tem muito pregador que tenta discutir quem são essas duas testemunhas. Moisés ou Elias? A Bíblia Enoque dá ou alguma Elias? base para dizer assim, são esses dois, são fulano e fulano, Eu algum acho personagem que tal. A dúvida que existe é justamente porque a Bíblia mostra, em Apocalipse capítulo 11, que essas testemunhas terão poderes concedidos por Deus, e os feitos dessas testemunhas São relembram semelhantes. muito Isso. Moisés e Elias, ferir a água de modo que ela se torne em sangue, fazer fogo descer do céu, enfim. Com certeza. São só esses dois sinais. Mas dá para que se segurar, são eles. Não pode. Deus não precisa trazer ninguém que já partiu para fazer nada aqui na Terra. Certo? Então- Quem já partiu, já partiu. Então tá, eu acho que a resposta é perfeita. né? perfeito. Agora, Encerrou quem o são assunto. as duas testemunhas? Por que são duas? Testemunhas de quê? Nas Escrituras Sagradas, existem duas testemunhas, a lei e os profetas. Quando Jesus aparece, a glória se manifesta nele, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus a respeito de quê? Da morte e da ressurreição de Jesus. Está escrito isso. Então, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Que é a base do Antigo Testamento judaico. A base do Antigo Testamento. Então, quando uma pessoa no Antigo Testamento, entre os israelitas, era julgado baseado no discurso de duas testemunhas de acusação. Testemunhas que viram a pessoa errar, dizia: eu vi. Assim, a lei viu e os profetas viram a glória de Deus. Então, o que é que a lei e os profetas testemunham? Testemunha da verdade divina. Quando Jesus ressuscitou, tinha 2 anjos na porta do sepulcro, a lei e os profetas. Quando Jesus foi para o céu, tinha 2 anjos representando a lei e os profetas, porque tudo isso estava escrito na Bíblia. Quando esses 2 homens foram levantados, eles representam a lei e os profetas, que seriam representados por Moisés e Elias. Por isso que um tem poder de fazer descer fogo do céu, que certamente representa Elias, e o outro, se fazer a água virar sangue, que representa Moisés. Mas serão 2 judeus que o Senhor levantará no final dos tempos, Nesse tempo. que durante os primeiros 3 anos e meio, eles vão testemunhar da grandeza de Deus e dizer que aquele homem não é o Cristo de Deus. Eles vão antecipar isso. Tá certo? Daí eles são testemunhas da verdade. Muito bom. E agora os 144 mil, é um povo religioso em particular ou são judeus? Judeus. A Bíblia diz que são 12 mil de cada tribo. Então, vamos acabar com essa conversa que... Mas por que eles? Por que judeu? Observa, as pessoas muitas vezes perguntam: ô professor Saulo, como é que os judeus podem sair de Israel e evangelizar o mundo? Eu digo para eles: em 722 a.C., os ninivitas vieram e levaram o reino do norte cativo. Nunca mais essas pessoas voltaram para Israel. Em 605, 597 e 585, Nabucodonosor levou israelitas, judeus, para a Babilônia, mas voltaram. Então, daí ser chamado o povo de Israel de judeu. Então, os judeus, a gente sabe onde estão. Mas qual é a outra tribo que está com os judeus?
Benjamim. Porque quando o reino foi dividido, em 932, por Jeroboão, que Roboão ficou só com 2 tribos, ficou com Benjamim e Judá. Benjamim perdeu a identidade, todo mundo se tornou judeu. Então, onde estão o restante das tribos? Espalhado pelo mundo. Quando foi no século 14 e 15, o rei de Portugal, querendo casar com a filha de Fernando Isabel, rei da Espanha, os reis da Espanha disseram: se você expulsar os judeus de sua terra, a gente dá a nossa filha. Aí ele fez isso e obrigou os judeus a se batizarem no cristianismo católico. Os judeus eram chamados de marranos. E pegaram os filhos dos judeus de 14 anos para baixo e colocaram em conventos. E trocaram o seu sobrenome por nome de árvores, aves e animais. Assim, todas as pessoas do Ocidente, que está espalhado pelo mundo, que tem no sobrenome nome de árvores, aves e animais, tem sangue judeu na veia. Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva, em 1947 para 48, o nome dele no sobrenome, Aranha. Ele tinha sangue judeu na veia. Portanto, Jesus sabe onde estão todos os judeus espalhados. No Brasil, há milhares de judeus. Verdade. Em todas as nações do mundo tem judeu. Então, ele vai pegar 12 mil de cada tribo e colocar neles o Espírito para eles pregarem o evangelho do reino. Agora tem um detalhe. É uma pergunta que estava aqui guardada. Eu acredito que muitos têm essa dúvida também. Eu, particularmente, professor, acredito que o presbítero Sandro, muito mais do que eu, já deve ter ouvido algum comentário assim: irmãos, a igreja será arrebatada, não vai sobrar ninguém para pregar. Quando a igreja for arrebatada, então os desviados vão pregar o evangelho. Veja, eu mesmo já ouvi isso sendo falado na igreja. Só que aí tem um detalhe. A Bíblia mostra de maneira muito clara, o Senhor está ensinando a gente, de que claramente haverá salvação após o arrebatamento da igreja. Só que para que haja salvação, a salvação é feita pela graça mediante a fé, mas se faz necessário ter a pregação do evangelho. Então, como se dará a Que pregação? evangelho é esse? Ou como se dará a pregação do evangelho depois que os pregadores, que somos nós, tivermos saído daqui? Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 a 11, João viu uma grande multidão de povos, tribos, nações e línguas, que são gentios, que não se dobraram diante do anticristo e foram degolados, são os salvos da grande tribulação. Então, observe, salvos de toda a tribo, nação, línguas e povos. Então, haverá milhões de pessoas salvas na grande tribulação. Isso. Quem é que vai pregar a mensagem de salvação para essas pessoas? Quando falei aqui evangelho do reino, porque conforme a Bíblia, o evangelho ele leva 3 nomes: evangelho do reino, evangelho da graça e evangelho eterno. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino era a mensagem que os crentes do Antigo Testamento pregavam. A palavra evangelho significa boas novas. Boas novas do reino. Que reino? O reino milenar que será implantado na terra com Jesus de Nazaré como rei. Então, o que era que os profetas pregavam? O que era que Israel pregava? Olha, haverá um tempo, virá o Messias. O Messias virá e ele vai reinar sobre a terra. Então, se torne um judeu, se torne alguém que espera essa bênção. Era a pregação dos judeus. Chamava-se Evangelho do Reino. Quando Jesus veio, nasceu, Malaquias capítulo 3, versículo 1, parte A. Eis que enviarei diante de mim o meu mensageiro, que é João o Batista. Logo em seguida diz que eis que virá o anjo do concerto, a quem vós buscais, que é Cristo. Então, João Batista, quando apareceu, ele veio pregando o evangelho do reino. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quem era o reino de Deus? O Cristo que varia. Quando prende João Batista, Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Quando Jesus, no capítulo 10, versículo 6 de Mateus, Jesus envia seus discípulos para evangelizar,
deu-lhes poder sobre eles. Jesus lhe dá uma mensagem. Ele disse: ide apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, não pregue para ninguém a não ser o israelita. E se eu encontrar um romano, não pregue para romano. E se eu encontrar da ilha de Malta, não pregue para ele. Um grego, também não. Por quê? Eu vim só para Israel. Não vim para gentios. Era a primeira mensagem de Cristo. Aí eles foram. Cristo delegou poder, eles fizeram o milagre, como a gente sabe. Ide apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá pelo caminho das gentes, e a ninguém saudeis pelo caminho. Mas Israel, aos poucos, foi rejeitando a Cristo e chegaram a matar Jesus. Quando mataram Jesus, ao ressuscitar, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro evangelho do reino, que é a mensagem da instalação de um reino onde Cristo ou Messias reinaria na terra. O evangelho da graça é pregado a toda criatura. Então, este evangelho da graça, ele não prega um reino na terra. Ele prega o arrebatamento da igreja. Embora lá na frente se encontre igreja Israel no reino. Mas a mensagem da igreja é o arrebatamento, mediante a crença no sacrifício da cruz. Então, o evangelho do reino é porque a mensagem era: haverá um reino na terra, a mensagem do Antigo Testamento. Evangelho da graça, porque a salvação é dada mediante 3 dispositivos: a graça de Deus, o sangue de Jesus e a nossa fé. Tá certo? O que é a graça de Deus? Um favor dado não merecido. A pessoa pode ter o que tiver na terra, se crer, ainda vai morar no céu. Isso é evangelho da graça. Quando a igreja subir, a porta da graça se fecha. Então, as pessoas serão salvas pela fé em Cristo, pelo sangue de Cristo e pela fé. A graça é toda a criatura. Esta é a igreja. A fé e o sangue de Cristo será os 2 dispositivos da grande tribulação. Mas o que é que vai ser pregado na grande tribulação, que é essa mensagem? Mateus capítulo 24, versículo 14. Quando este evangelho do reino for pregado a todas as nações, para testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Não vai pregar mais a vinda de Jesus, por quê? Porque Jesus já veio, já levou a igreja. Então quer dizer que não adianta usar esse versículo para dizer: Jesus não vai voltar agora porque nem todo mundo ouviu. Não, porque a igreja não será arrebatada quando todo mundo ouvir. As pessoas só ouvirão em sua totalidade na grande tribulação. O contexto do texto que ele falou é a grande tribulação. É justamente a grande tribulação. Quando este evangelho do reino, na grande tribulação, for pregado em todo o mundo para testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Que fim? O fim do governo anárquico gentil na terra. E o fim só vem após a grande tribulação. Após a grande tribulação é o início do fim, né? De toda a destruição. Quer fazer alguma pergunta naquilo que eu falei para contextualizar? Eu acho que existem muitos pontos de conflito entre diversas religiões sobre a grande tribulação. E nós pregamos que a grande tribulação é o evento que marca, é iniciado através do arrebatamento da igreja. Porque foi embora a coluna e o pilar da verdade. Então, essas outras religiões que creem de outra forma, elas conseguem ter base? Olha, eu já li alguma coisa sobre elas. As bases que elas têm é naquilo que elas aprenderam. Eles se estribam naquilo que aprenderam. Tem igrejas, por exemplo, tem uma que guarda o sábado até hoje e se fundamentou calculando errado as semanas de Daniel, que o senhor acabou de explicar. Olha, esse grupo de pessoas tem 2, os pentecostais e os tradicionais. Os pentecostais são pessoas cristãs verdadeiras, tá certo? Eu conheço alguns. Agora, quanto a fundamentar a grande tribulação, é baseado nas profecias. Sem as profecias, não se vê nada. Porque quando a igreja subir, aí o anticristo se manifesta. Desse próprio grupo religioso que o presbítero Santo está falando, parte são pentecostais e parte tradicionais. São tradicionais. Os pentecostais, conheço alguns.
Entendi. Então, essa coisa de guardar um dia por semana, se crer na mensagem bíblica verdadeira, isso não interessa. É como se carregasse um fardo nas costas. Isso. Não tem crente que carrega um fardo nas costas? Tem crente que não pode usar uma camisa vermelha que diz que é pecado. Tem outro crente que não usa sandália, um tênis. Meu Deus do céu, um tênis. Isso. Né? Tem igrejas que acreditam que a grande tribulação já está acontecendo, né? Tem pessoas que pensam, mas a grande tribulação não é brincadeira. Dentro da grande tribulação, o que Acho vai que- acontecer? Uma das coisas que vai acontecer na grande tribulação é a guerra do Armagedon. E esta Estudado guerra na vai escola envolver. dominical recentemente, né? E esta guerra vai envolver o mundo inteiro. Inclusive, eu acho que é importante pontuar, desculpe, que existe uma denominação, inclusive, que prega fortemente, pregando especialmente no âmbito da internet. Você não vai ver um pregador deles nas ruas evangelizando, mas você vê na internet. E um dos pontos escatológicos que eles falam é que a igreja, não, na verdade, não vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eles pregam Sim, que a sim. igreja vai passar por boa Isso. parte da grande tribulação. Isso é os midi-tribulacionistas. Isso. Que a igreja só será arrebatada na metade da grande tribulação. Isso. Esses midi-tribulacionistas pregam isso, que a igreja vai participar, mas vai ficar Calvinistas, guardada. não é? Não. Mais ou menos. Que a igreja vai ficar na grande tribulação, como Israel esteve no Egito. Aí eu pergunto, por quê? Para quê? Isso. Para quê? Não, porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Paulo disse aos Tessalonicenses que ele nos salva da ira. Nos salva E da não ira na futura. ira. Sim, da ira futura. E o evento do arrebatamento é o que dá início à grande tribulação. O grande Até problema... que do meio seja tirado. Você sabe segundo qual é o os grande Tessalonicenses, problema? Capítulo 2. Sabe qual é o grande problema? É que as pessoas, estas igrejas tradicionais, não crêem nas profecias bíblicas. Isso é desde o ano 110, 115 da era cristã. Na escola de Alexandria, no Egito, foi iniciada a escola, depois entrou um mestre, depois foi Orígenes. Orígenes, com 18 anos, já era um doutor. E Orígenes começou a criar a ideia de que tirar as profecias da Bíblia. Ele começou a dizer que a história das profecias, de arrebatar a igreja, que Israel, começou a desmistificar tudo isso. E, como era um doutor, as pessoas começaram a crer nele. Orígenes chegou a dizer que quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou em forma física, não era físico, era um vapor. Daí os TJ, Testemunho de Jeová, diz que Jesus não ressuscitou fisicamente, que era etéreo. Inclusive, tem algumas pessoas da nossa igreja que ainda tem dúvida com relação a isso. Aí, Por não entender o que seria o corpo físico de Jesus ressuscitado. quando Jesus aparece em 24 de Lucas, versículo 39, ele aparece no cenário, tudo fechado, ele aparece no meio. Aí ele diz para Tomé, que estava duvidando: Isso. toca as minhas mãos e o meu lado e vede que sou eu mesmo. Isso. E que um espírito não tem carne e osso como vede que eu tenho. Isso. Observe, espírito é vento, é ar. Isso. Ele está dizendo que tem carne e osso. Inclusive, Jesus chega a comer A para comer. provar ele. Aí perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Aí deram a ele pão e favo de mel, que ele comeu diante dele. Isso. E Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, quando João tem a visão que ele está no céu, e tem a visão no céu, ele vê anjos cantando para Jesus, a respeito da salvação da humanidade. Os anjos cantam assim para Jesus: digno és de tomar o livro e desatar seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, nação e língua. Homens de toda a tribo, nação e língua, e os fizestes reis e sacerdotes sobre a terra. Isto quer dizer que Jesus salva pessoas, que a igreja é constituída de um reino sacerdotal, ou seja, rei e sacerdote. Não é que seremos rei e sacerdote,
nós já somos reis e sacerdotes. Tá certo? Esta é as profecias. Daí as profecias perderam o valor. Do ano 170, vamos botar 150 depois de Cristo, até 1700 mais ou menos, se desacreditou nas profecias bíblicas. Foi quando apareceu João Wesley, a Igreja da Santidade, que começou o resgate das profecias bíblicas, porque este povo começou a orar e a jejuar, coisas que esses tradicionais, eles oram, com certeza, e jejuam, mas não têm uma vida de oração como aqueles que são pentecostais. Os pentecostais, como é a nossa igreja, eles vão para a igreja de 9 da manhã até as 4 da tarde, todo dia. Inclusive no YouTube, dizer que não era para jejuar. Jejuar somente em caso de arrependimento de pecados e de um caso muito grave. Quando não... E um deles, inclusive, disse que isso de jejuar toda semana é paganismo. Palavras dele. Então, eles pensam assim, é um problema dele. Nós que não pensamos assim e que jejuamos, que oramos de madrugada, que não tomamos cerveja, não tomamos uísque, e diz nada não, e a gente não se briga com esta besteira. Não se prostitui. Não se prostitui, não paquera, não visita motel com a esposa, mesmo com a esposa, sabendo que aquilo é um antro de prostituição. Verdade. Os pentecostais, cristãos ortodoxos, não fazem isso. Daí eles entregarem literalmente suas vidas a Jesus. Sabe o que acontece? Jesus se manifesta mais para ele do que para esse tipo de gente. Aí ele nos chama de louco. Sabe por quê? Porque eles, com aquela leitura, aquelas teologias, teologam, não conseguem o que nós conseguimos, aí nos chama de louco. Se esquece que os discípulos, quando voltaram daquela caminhada, disse que foi bom Deus revelar o evangelho aos humildes e não a sábios entendidos. Todas as pessoas que querem ser sábios segundo a letra falam besteira. O que foi que Jesus disse certa vez? Vigiai e orai. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está mandando vigiar quem? Eu me vigiar. Eu me vigiar. Então, quando eu me policio, eu descubro que está em mim algo errado. E ao descobrir uma falha minha, uma falha gritante, eu faço daquela falha um ponto de vigia da minha pessoa. Oro em cima daquilo, jejuo em cima daquilo, para Jesus tirar aquilo, amortecer aquilo. É o que acontece com os santos que são pentecostais. Amém. Eu sei que o assunto é muito bom. A gente passaria 4, 5 horas aqui conversando sobre isso. Mas tem alguma coisa ainda aí? Porque eu preciso perguntar ao senhor. É Jesus de Nazaré o Messias? Olha, eu trabalho, pelo menos, com mais de 150 profecias. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Peter Stone, um matemático assembleano norte-americano, ele fez uma soma matemática sobre as profecias relacionadas a Jesus. E ele disse, se uma profecia do Antigo Testamento se cumprir num homem, isso é normal. Nasceu de uma virgem, que hoje pode nascer de uma virgem. Engravida uma virgem, depois faz um cesáreo e nasce e ela é virgem. Então, um amigo íntimo traiu, isso é comum, mas 8 profecias se cumprirem num homem só, já é estranho, né? Não tem condições. 8 profecias se cumprirem. A probabilidade, escute bem o que eu vou dizer, a probabilidade de 8 profecias se cumprirem em uma só pessoa, 8 profecias bíblicas, e está no livro Jesus de Nazaré, está elencada as profecias. Se 8 delas se cumprirem num só homem, a probabilidade é de 1 em 100 quatrilhões. Aí vocês dois me perguntam, como entender isso? É fácil. Pegue o estado de Minas Gerais, os 7 estados de Pernambuco,
7 estados de Pernambuco. Forre ele de moeda de R$1 na altura de 60 centímetros. Cada moeda sendo uma profecia, Não. sendo a probabilidade. Não, marque uma moeda com um X. Pois é, Venda, bote uma venda no olho da pessoa. Rode a pessoa nessa dimensão de 7 estados de Pernambuco. E diz a pessoa, pegue a moeda marcada de uma só vez. A probabilidade dele pegar essa moeda é 1 em 100 quatrilhões. É a mesma probabilidade de 8 profecias cumprissem no homem. Jesus não cumpriu 8, cumpriu 332. Meu Deus. Então tá provado, né? Glória a Jesus. E a gente Não coloca tem nem isso no estatística para isso. livro. Não tem. Tudo isso está no livro. Tá no livro. Inclusive, elencando quais são as profecias. E, inclusive, também faço nesse livro, é Jesus Nazareno Messias, é um capítulo que eu amo aquele capítulo. É muito triste o capítulo, mas eu amo. O que aconteceu com Israel depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu? Eu trato desse capítulo, que é o maior capítulo que está lá. Parece que tem mais de 40 páginas esse capítulo. Aí a gente trata o que aconteceu com Israel. A guerra de Bar Coqueba. Quem era Bar Coqueba? Bar Coqueba, esse nome significa filho da estrela. Quem colocou esse nome dele? O Rabino Ben Akiva, José Ben Akiva, que é uma história linda, a história de Akiva. E Akiva se aliou a Bar Coziba, que esse era o seu nome, ele era um Hansi, um príncipe descendente de Davi, e ele ganhou uma guerra contra Romano em 123. Ao ganhar essa guerra em 122 para 123 depois de Cristo, ele cunhou uma moeda e o povo vibrou dizendo que Bar Coziba ganhou dos romanos. Aí Akiva pegou, levantou o braço de Bar Coziba e disse: a partir de hoje o nome dele é Bar Coqueba, que significa filho da estrela. Ele é o nosso Messias. 123 da nossa época. Havia milhares e milhares de cristãos nos exércitos de Bar Coqueba. Milhares de cristãos. Os seguidores de Bar Coqueba cortaram um pedaço do dedo como prova de obediência em seguir Bar Coqueba na guerra. E quando Akiva disse que Bar Coqueba era o Messias, dezenas de milhares de soldados judeus deixaram o exército de Bar Coqueba porque eles eram crentes. Vale salientar que os primeiros 100 mil crentes foram judeus. Então, quando Bar Coqueba viu isso, ele mandou matar os judeus cristãos. E foi pelejar. Os romanos derrotaram Bar Coqueba, lá em Betá. Pegaram Akiva, esfolaram ele vivo. Mataram 580 mil judeus. Mataram todo o exército de Bar Coqueba. 580 mil judeus. Destruíram 965 aldeias, vilas e cidades dos judeus. A partir daí, os judeus começaram a detestar os cristãos. Eles preferem que seus filhos pendam para outro lugar do que ser cristão. Por isso que judeu detesta cristão. Por causa dessa batalha de Bar Coqueba, em que os judeus cristãos não quiseram pelejar ao lado de Bar Coqueba, e eles dizem que a derrota de Bar Coqueba, o culpado é o cristianismo que. Aqueles judeus. Está tudo no livro. Muito bom. Então fica aí a dica, né? Falo do Massada também, ou Masada. Falo do Holocausto, das quantidades de pessoas que morreram, das cruzadas, do que aconteceu com os israelitas nessa história, sim, a guerra dos civis, a tomada de Jerusalém. A gente fala tudo isso no livro. É algo extraordinário. A gente fala sobre Melquisedeque. Por que é segunda ordem de Melquisedeque? A gente também trabalha sobre isso. Então fica a dica aí, quem quiser um presente final de ano, né? Justamente. É um livro extraordinário, vale muito a pena. Muito gostoso. Realmente e tem uma coisa, bom. Cada capítulo pode ser lido e parado um pouquinho para começar o outro, porque cada capítulo tem o seu final.
Não é Pra porque eu estou emendar na o- frente do autor, né? Mas realmente é muito bom. Inclusive, Viu? eu quero fazer a propaganda que eu estou aniversariando em breve. Se alguém quiser me presentear, Muito bem. agradeço. Olha aí, tá vendo? E deixa eu fazer, eu não posso fazer isso, porque os livros não são meus, é da igreja. Sim. Alguém aí que está me ouvindo pode pegar uns 10 livros desses, comprar lá na Breia uns 10 livros desses e doar a este programa para que se Olha aí, fazer tá vendo? perguntas É verdade. e presentear aos ouvintes. Muito boa Deixa também. Jesus te usar. É Não é? verdade. Se fizer, vai ser executado. Pode ter Faça certeza isso. disso. 10 livros não é muita coisa. Você pode comprar e doar o programa, que esse programa tem se estendido a muitos lares, né? É verdade. Deus tem abençoado muito, muitas pessoas têm sido abençoadas por causa Amém. desse Inclusive, mencionar que o senhor foi muito pedido aqui pelas pessoas foi? que nos assistem. Eu agradeço. Muito solicitado. Eu quero pedir ao senhor para deixar um conselho para um jovem que está começando agora, que sente uma chamada de Deus, que olha para o senhor e diz: quanto conhecimento, como eu queria ser assim. O que fazer? Qual caminho seguir? Quando eu era jovem na igreja, eu me lembro dos pregadores que chegavam, eu ficava de lá olhando. Muitos deles tinham cabelo branco. E eu, jovem, magrinho, eu pesava 42 quilos, eu peso 84. Magrinho olhando para aqueles pregadores. Nunca que eu imaginei na minha vida que chegaria a isso hoje. Mas o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi ler Bíblia. Para eu ler um livro, eu li a Bíblia pelo menos 3 vezes. E tem uma coisa, eu escrevi jograis lá atrás. Li Bíblia. E quando eu fui professor de classe de crianças, professor de classe de moça, professor de rapazes. E treinava eles. Quando chegava o fim do ano, como está acontecendo, o último domingo, eu presenteava eles, né, e fazia a seguinte teste com eles. Desse domingo, que era o último domingo de dezembro, até o último domingo de junho, nós temos 6 meses. Eu desafio cada um de vocês a ler a Bíblia, aos jovens. Aí, quando chegava no último domingo de junho, desafiava para os próximos 6 meses. Escute isso, meu jovem. Na minha sala tinha de 40 a 60 rapazes, numa escola dominical que tinha 150 pessoas. E eles, quando chegava o mês de junho, tinha jovem que tinha lido a Bíblia 3 vezes. Dentre esses jovens, tem um que é pastor. Hoje ele mandou uma mensagem para mim. Tem um que é pastor. Ele pregou aqui no Templo Central. E ele disse, numa manhã missionária, ele como jovem ainda: Jesus vai batizar hoje 15 pessoas com o Espírito Santo. Ele errou, batizou 16. Quando ele prega, em São Paulo, quando ele prega que Jesus não batiza, ele fica admirado porque Jesus não batizou. É um pregador da palavra de Deus. Ele saía de lá, de Água Fria ali, bairro de Água Fria, ia para Córrego da Areia, com um pão duro no bolso do paletó, rasgando só para representar a campanha. Então, o conselho que eu tenho para você: leia a Bíblia, converse Bíblia. De ver você conversar a história, porque Calvino, porque Agostinho, fale de Jesus, converse sobre Jesus, converse sobre os assuntos da Bíblia, sobre o que é alma, sobre o que é espírito, onde está localizado o Espírito Santo na salvação do crente, como é o batismo com o Espírito Santo, o que é dons espirituais. Fale isso. E quando você achar complicado entender isso, você se ajoelhe e diga a Deus: me dá a sabedoria, me dá o entendimento, me dê a ciência. Aí você pode dizer, como o meu diácono disse há 47 anos atrás. Se ajoelhou junto de mim e viu eu pedindo isso. O meu diácono, depois que a gente se levantou, ele disse: ô Saulo, você não acha que está pedindo muito, não? A sabedoria, a ciência, tudo isso. Eu digo: você não acha que está pedindo muito, não? Eu digo: não, eu peço tudo, ele dá quanto quer. É isso que eu estou dizendo a você. Peça tudo, ele dá quanto quer. Amém. Tá certo? E fique de bochecha grande quando Jesus não dizer a você o que você quer saber. Insista com ele, porque ele quer conversar com você. É verdade. Ele quer dialogar com você. Nós servimos a um Deus que quer se relacionar conosco. Sim. Aí eu posso contar um testemunho aqui? Pode, sim, Claro. senhor. Antes de eu casar, que eu casei em 89,
eu andava, eu andava orando. Ia para o ciclo de oração, saía orando, voltava orando. E um dia, no mês de setembro, em 86, portanto faz 38 anos, não é assim? Há 38 anos atrás, eu vinha de Casa Amarela, passei pela frente da igreja da Mangabeira ali, Casa Amarela, no Alza do Pio em cima, a Mangabeira embaixo. E quando eu ia passando, círculo de oração, aí eu entrei no círculo de oração. Era a hora do almoço, a oração de 1 às 2. Só tinha duas pessoas, homens da igreja. O irmão, que tinha 37 internamentos, esse, Jesus não podia contar com ele só para ir para o céu. E o irmão, que era cego de nascença. E eu entrei. Então ficou eu, o cego de nascença e uma pessoa com problemas mentais. E Jesus usou a irmã Auxiliadora, esposa de Martiniano, que hoje mora lá por lado de Camaragibe. Irmã Auxiliadora, vaso de Deus. Estavam todo mundo orando. E quando eu me ajoelhei, Jesus tomou a irmã Auxiliadora e falou diretamente para mim, mostrando que era comigo, e disse a mim assim: fique em pé de madrugada que eu quero falar com você. E era uma sexta-feira. Naquela noite, por incrível que pareça, eu não orei de madrugada. Mas no sábado para o domingo eu orei. Me levantei, eu morava com minha irmã. Era eu e meu irmão, o presbítero Jodafá Soares. Eu me ajoelhei, era 2h30 da manhã, quando eu fui para a sala orar. E quando eu terminei de orar, eu estava orando, olhei para o relógio, era 2h30 da manhã. E eu disse ao Senhor: Senhor, quando tu disseste a mim que eu ficasse em pé de madrugada, que queria falar comigo, fala comigo hoje. Aí eu deitei. E todas as pessoas sabem que quem ora pela madrugada, quem ora de verdade, não é quem ora dormindo, não. Para dormir leva tempo. Aí quando eu acabei de orar, eu deitei. Quando eu deitei, que fechei os olhos pela primeira vez, abri segunda, na terceira vez que eu fechei os olhos, o quarto resplandeceu. Agora escute isso. Eu contei isso em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Contei na sala de ministro muitas vezes, o pastor Jefferson Aleluia, Evandro Apolinário, Isaac, tudo ouviram contar isso, na igreja. Tive essa revelação, que eu vou terminar, em 86. Muitas pessoas já contaram por aí, ela é errada, que não foi assim. Vou contar ela agora pela primeira vez no rádio, que nunca fiz isso. Aí quando aquela visão aconteceu, apareceu diante de mim, eu de olhos fechados, um garoto entre 10, 12 e 14 anos. Os cabelos eram tão loiros que pareciam brancos, penteados para trás. Eles com a mão em punho, dizia assim: igreja minha de toda a terra, eu sou Jesus. Eu darei um sopro e meu espírito sairá. Farei desta nação a Jerusalém de toda a terra e farei deste estado a Jerusalém desta nação. E aqueles que estiverem mortos e doentes, se quiserem, serão ressuscitados e curados. E lá na visão, eu entendia que ele estava falando de pessoas mortas espiritualmente, crentes mortos espirituais e crentes doentes espirituais. E quando terminou de falar a primeira parte, ele tornou a dizer, aí inverteu: darei um grito e meu espírito sairá. Farei desta nação a Jerusalém, farei deste estado a Jerusalém desta nação, e farei desta nação a Jerusalém de toda a terra. Quando ele acabou de falar, apontou o dedo, ficou a um palmo do meu nariz o dedo dele, e deu uma mensagem para mim. Então, você está na agulha de Jeová, você está na agulha de Deus para ser instrumento na mão dele. Não desista. Glória a Deus. Ore, jejue, leia a Bíblia e fale Bíblia. Pregue Bíblia. Não entre nessa história de pregar mensagem de internet, não. Pregue mensagem da Bíblia. Para cavar o poço. Para cavar o poço. Gema e chore. Amém. Tá bom? Que Deus vai lhe abençoar muito. Glória a Deus. Uma bênção. Que bênção. E, meus irmãos, vocês que estão aí nos acompanhando depois de um podcast tão rico, tão profundo para a glória de Deus, a gente não pode deixar de dizer
que você seja instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Compartilhe o link, tanto pelo Spotify como também pelo YouTube, para que você seja, como eu disse, instrumento de Deus, porque existem muitas pessoas que precisam ouvir o que foi dito aqui nesse podcast, ter uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras e talvez até ser exortada para buscar a Deus um pouco mais. E com certeza, como já foi dito aqui também, Deus tem uma obra grande a realizar. E somos nós que eu creio que Ele quer usar. Não é verdade, irmão? Amém, é verdade. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu sei que o senhor tem muitas atividades. Foi difícil trazer o senhor, mas graças a Deus chegou o tempo. Muito obrigado em nome do nosso pastor. É uma satisfação imensa ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Satisfação maior vai ser quando nós já estivermos no céu. É verdade. Que cearmos com Cristo, que Israel estiver sofrendo aqui, e Cristo falar para nós: o meu povo Israel está sofrendo, vamos livrar ele da mão do anticristo, do falso profeta e de Satanás. Aí João vê isso em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele é fiel e verdadeiro, tem as vestes salpicadas de sangue. E lá em Zacarias diz: e os exércitos dos céus o acompanham, e ele vem com seus santos de Judas. Nós viremos com Jesus novamente para a terra, não para morar aqui, mas para julgar nações e implantar o reino milenar. Glória a Deus. Amém. Isso será a nossa satisfação maior. Amém. Se tiver alguma consideração final, fique à vontade. As considerações finais, novamente um conselho. Nunca se aparte da Bíblia. Só mais um testemunhozinho rapidinho. Sim, senhor. Sim, senhor. Quando eu era novo na fé, eu gostava muito de pregar no Antigo Testamento. A minha parte favorita era a abertura do Mar Vermelho. E um dia de domingo à tarde, eu estava, não tinha ninguém em casa, eu abri em 14 de Êxodo para ler a abertura do Mar Vermelho, para pregar de noite. No culto, era um domingo, 5 horas da tarde, eu tinha vindo da campanha evangelizadora. Quando eu li o texto, que Deus abriu o mar, aquela história toda, aí, naquela época, havia quadros que eram vendidos, a Arca de Noé, a abertura do Mar Vermelho, Moisés em cima de uma pedra com uma vara na mão e o povo atravessando. Esse quadro é muito conhecido no meio assembleano. E eu amava aqueles quadros que contavam a história da Bíblia. E quando eu tenho uma virtude, eu acho, de quando eu leio um texto, eu fechar os olhos e meditar nele para visualizar o quadro. Meditar no quadro. Eu visualizo para poder criar a mensagem. E nessa tarde que eu abri a Bíblia lendo, eu fechei os olhos para visualizar Moisés em cima da pedra, que eu era fã de Moisés. Aí, quando eu fechei os olhos, eu procurei a pedra, procurei o mar. Eu nunca sabia na minha vida que existe visões no Espírito. Nunca sabia. E ao invés de eu ver Moisés em cima da pedra, na minha mente eu via o mar aberto e o povo atravessando. E eu louco procurando Moisés na mente. Cadê Moisés? Cadê a pedra? Aí o Espírito Santo bradou dentro de mim: não existe Moisés em cima da pedra. Aquele quadro que você viu, eles fizeram para ganhar dinheiro com a minha palavra. Líder que se preza não fica para trás e manda o povo ir. Quando Moisés abriu o mar, ele foi o primeiro que entrou. Então, se você quer ver Moisés, olhe lá para frente, que ele está lá na frente do grupo. Amém. 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 Em nome do nosso pastor, professor, quero agradecer a sua vinda aqui, a sua disponibilidade. Como eu já disse, o senhor é muito atarefado, mas graças a Deus o senhor veio, eu creio que para satisfação da gente, né, Carlos? Uma honra muito grande receber o senhor e também de todos os irmãos que estão prestigiados de ouvir, poder ter a oportunidade de lhe ouvir contar histórias, como o senhor disse, únicas, né? E também de todo o seu conhecimento, o senhor transmitiu um pouquinho aqui pra gente. Foi uma bênção, graças a Deus. Eu gosto muito de falar das coisas do céu. Amém. Deus abençoe. Eu estou aqui olhando a hora no relógio. Misericórdia. Eu pensei que ainda era 5 para 6. Nem parece, né? Nem parece. Passa rápido. Amém. Deus abençoe o senhor. Amém. Foi muito bom. Deus abençoe você também que está em casa.
por ter ficado aqui com a gente. Não esquece, compartilha o link, baixa o Spotify, segue a gente lá no Spotify. Tá uma bênção também o nosso canal do Spotify. E continua com a gente. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais, né, Carlos? Deus abençoe grandemente, pessoal. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Deus Um abençoe. abraço a todos. Amém. Amém.